tudo que é fácil, a gente faz o que importa é que é para Deus. Pois é porque é para Deus que tinha que ser o melhor mesmo. Mas faz assim, facilita as coisas, alarga a porta, vamos sendo superficiais. Mas tem gente, irmão, que está cavando. Jesus, eu sei que tem mais. Tem gente que está chorando. Jesus, eu sei que tem mais. Tem gente que está mergulhando, se aprofundando. Este tipo de gente tem material de valor para construir a vida dele. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. É um prazer estar de volta a esta casa. Iporá faz parte da minha história, do início do que Deus começou a cumprir na minha vida. Profecias, eu e o pastor Elione lembrávamos ali agora de uma palavra que eu recebi, e a cada dia Deus tem cumprido, palavra que recebi através da vida do pastor Elione. É muito bom a gente ainda ter pastores com coração de profeta. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Artaú, minha gratidão a Deus pela vida do pastor Elione, todo o corpo de obreiros. Que Jesus vos dê graça cada vez mais. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Me foi passado o nome do pastor, mas me fugiu da memória. Me perdoe, pastor. Pastor Jean. Que Jesus também o conduza sempre com graça e sabedoria. Pastor Lucas, é um prazer revê-lo. Testemunhei para o pastor Elione que você é uma bênção, é um homem de Deus. E ele disse, deu para perceber, deu para sentir isso. E o jovenzão aqui, pastor, é o Gustavo. Sim, o Gustavo sempre, com muito carinho, com muito cuidado, recebe os ministros de Deus. E o que Deus tem feito e fará na sua vida é muito grande, é muito maior, Gustavo. Você tem postura de obreiro, continue respeitando quem já viveu o seu futuro e Deus te levará além do que você sonhou. Amém? Queridos, por favor, eu gostaria de meditar com vocês a partir de um versículo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. O tema é alicerçados em Cristo, isso? Aqui, alicerçados em Cristo. Vocês sempre têm temas cristocêntricos, bíblicos, maravilhosos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Versículo 9 diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. O 11 diz assim: ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 23, por favor. É só para ganharmos tempo, mas eu vou explicar o texto. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Alicerçados em Cristo, nos é, como pentecostais, originais, clássicos que somos, um tema valioso, pois o pentecostalismo é cristocêntrico. Nós pregamos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus breve vem. É certo que esse quadrilátero pentecostal precisa ser resgatado em muitos recintos que se auto-intitulam Assembleia de Deus. Mas Deus sempre terá os seus remanescentes. Eu acredito que em Iporá tem uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que tem um compromisso com a verdade e com as Escrituras. O que está acontecendo no início da carta de Paulo à igreja em Corinto é que os homens da igreja e mulheres estavam centrados em homens, fundamentando suas experiências com Deus, sua fé, em homens que simplesmente representavam Cristo.
Paulo exorta-lhes no versículo de número 1, dizendo que eles são meninos, precisam amadurecer, porque para meninos, qualquer tipo de gente é digno de confiança, não precisa ter histórico. O Anderson chegou na minha casa anteontem. No outro dia, o Eliseu Filho já estava chamando ele de titio. Eles estavam dando credibilidade a falsos apóstolos e credibilizando além do limite os verdadeiros apóstolos. E Paulo diz: vocês são meninos, precisam de leite. Eu vou ter que dar a vocês um alimento basilar. Há ciúmes entre vocês, porque um quer ser melhor do que o outro, e assim vocês se autoestabelecem como fundamentos, como base para a credibilidade na igreja, como se sem vocês nada a igreja poderia fazer. Outros dentre vós supervalorizam Apolo, o pregador eloquente. Outros supervalorizam a mim, que sou Paulo, o pregador evangelista, o plantador de igrejas. Aí Paulo faz uma pergunta no versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o que essa pessoa estava fazendo? Dizendo que Paulo era o fundamento de sua fé, que Paulo era o fundamento de sua salvação, que Paulo era o fundamento de suas experiências com Deus. Estou aqui por causa de Paulo, sou quem sou por causa de Paulo. E assim criando contendas na igreja, partidos dentro da igreja. Quem é o melhor? Quem faz mais? Aí Paulo faz a pergunta retórica. Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? O que é andar segundo os homens? Eu poderia ilustrar alguns homens na frente e eu atrás, seguindo tais homens. Ou seja, por onde eles vão, eu irei. Por onde eles se moverem, eu também me moverei. Andar segundo aos homens é se submeter à doutrina de homens e não à doutrina de Cristo. Andar segundo os homens é se submeter a pensamentos humanos e não aos pensamentos bíblicos. Andar segundo os homens é colocá-los na mesma esfera de Cristo, como se tivessem o mesmo valor, o mesmo poder, a mesma autoridade. Outros dizem, sou de Paulo e eu sou de Apolo. Isso quer dizer que vocês andam segundo os homens. Vocês estão confiando nos homens além do limite. Versículo 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem vocês creram. Nós não somos o fundamento. Não fundamentem a salvação de vocês em quem evangelizou vocês, porque nem sempre, querido, evangelizar significa ganhar almas. Alguém evangeliza, aí porque o evangelizado não se converteu, não entregou a Cristo, ele desiste de evangelizar. Eu falo de Jesus para tanta gente e o coração dessas pragas não se quebra, ninguém aceita Jesus, eu não fui chamado para evangelizar. Não, irmão, não é assim. Você planta a semente e quem sabe um outro colherá. João capítulo 4, Jesus disse aos discípulos, vocês vão colher no terreno que vocês não semearam. Tem gente que eu prego para ele, mas quem vai ganhar ele para Jesus é o pastor Elione. Tem gente que o pastor Elione vai pregar para ele, mas quem vai ganhar é o Gustavo. E a gente não precisa fundamentar o nosso ministério em alguém, como a igreja em Corinto estava fazendo. Eu prefiro Apolo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Aí Paulo diz, somos apenas servos, por meio de quem vocês creram. É isto conforme
Deus concedeu a cada um. Ele está dizendo: nós fomos um instrumento para apresentar o Salvador a vocês, porque Deus nos concedeu esse privilégio. Paulo está tirando deles essa visão humanista. Vocês estão muito centrados em homens, não abrem mais a Bíblia, só citam autores. Eu fico meio desanimado quando ouço alguns pregadores pregando e o cabra cita mais Calvino do que Jesus, o cabra cita mais Armínio do que Jesus, cita mais filósofos do que Jesus. Aí Paulo diz: homens são apenas servos por meio dos quais vocês creem, não nos coloquem como centro. Ele continua: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento da igreja vem de Deus. Paulo pula da imagem familiar, crente bebê que precisa crescer, e passa para a imagem da lavoura. Ele diz assim: eu plantei a semente, Apolo regou a semente, e a igreja cresceu não porque eu preguei, não porque Apolo confirmou o que eu preguei. A igreja cresceu porque Deus a faz crescer. Isso é um golpe em nosso orgulho, irmão. Quem estuda a homilética sabe do que eu estou falando. E uma das doutrinas da homilética é a gente ter cuidado com o púlpito. O púlpito nos empolga. Quantas e quantas vezes a gente quer sair do púlpito de cabeça erguida, e quando isso acontece, Deus nos faz descer de cabeça baixa. Quantas vezes não sabemos receber elogios, e quando somos louvados pelos homens no sentido de elogiados. Eu lembro, quando eu tinha 13 anos de idade, eu vim morar em Brasília com 12, na casa de um casal, irmão Erasmo e irmã Glória. E hoje eu não canto nada, graças a Deus, mas eu cantava bonitinho. Aí eu cantava e pregava. Aí os irmãos, vendo aquela criança, se com 32 eu sou desse tamanho, imagine com 12. Os irmãos vendo aquela criança cantando e pregando, e naquela autoridade, aquela valentia, aquela voz aguda: receba, Jesus está aqui, abre a boca, crente frio. E os irmãos vinham elogiar: como você prega ungido, como você canta bonito, garganta de ouro, olha, como você prega bem. Aí eu, obrigado. A irmã Glória percebeu isso, dirigente de ciclo de oração, a irmã do coque. Aí ela começou a fazer uma campanha na casa dela, no meu quarto. Eu só tinha 13 anos, tadinho de mim. No meu quarto, toda meia-noite. Aí me chamava para orar com ela, e eu ficava de joelho com ela. Aí quando ela acabou de orar, uns 7 dias mais ou menos, ela olhou para mim e disse: está muito feio. Eu disse: o quê? Você dizendo obrigado quando recebe elogios depois do culto. Eu tomei um susto. Ela disse: quando alguém te elogiar, diga glória a Deus. Quando alguém te elogiar, sorria para não parecer mal educado. Aí ela mostrou os dentão dela com a chapa. Faça assim, ó, glória a Deus. Eu aprendi. Somos apenas servos por meio dos quais as pessoas creem. Aleluia. Paulo diz: não se fundamentem na eloquência de Apolo, não se fundamentem na minha experiência. O crescimento da obra vem de Deus. Se você sair, Deus sempre terá outros para usar. Eu sei que Deus valoriza Elias, mas Deus sempre tem mais 7.000. Eu sei que Deus quer Elias, mas Deus sempre tem os 7.000. De modo que nem o que planta, ou seja, aquele que começa, nem o que rega, ou seja, aquele que confirma, é alguma coisa. Mas Deus que dá o crescimento. A Bíblia não está dizendo que você é um Zé Mané, carrapato do carrapato. A Bíblia está dizendo que comparado a Deus e a sua glória, não somos nada. De modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Só é aquele que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um,
e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Igreja, vocês não precisam ficar se fundamentando em homens, porque Deus é quem vai honrar os homens. O papel da igreja é honrar sempre a Deus acima dos homens. Irmão, líderes que merecem honra, que são dignos de honra, são líderes que transferem a glória para Deus. Por isso, Paulo tem um ministério inesquecível. Porque apesar de no capítulo 9 ele dizer: eu trabalhei mais do que os outros, pela graça de Deus sou o que sou. Mas ele sempre transferia toda a honra e toda a glória ao Senhor. Então perceba que ele está falando de pregação e culto. A pregação é a semente, porque a palavra pregada é a semente. Jesus disse que a pregação do evangelho é feita como plantar uma semente. Pedro chamou a Bíblia, a palavra de Deus, de semente incorruptível, semente que regenera. Então quando ele fala que ele plantou, ele está dizendo: eu anunciei o evangelho. Depois ele diz assim: nós não somos nada, somos apenas servos, quem dá o crescimento é Deus. Ele está dizendo: não nos cultue, não se fundamentem em nós, só um é digno de ser cultuado. 9, ele diz: nós somos cooperadores, e a lavoura que cresce, quantidade, e o edifício que carece de qualidade sois vós. Paulo está chamando a igreja de lavoura porque a igreja tem que ter quantidade. E Paulo está chamando a igreja de edifício porque para se construir um edifício, para se construir um prédio, tem que ter material de... Vai falar. Qualidade. Aí agora ele volta para o ensino. Versículo 10, ele vai falar sobre a responsabilidade. O título, pelo menos na minha tradução, Almeida Revista e Atualizada, o título de a partir da porção, a partir do versículo 10 é assim, ó: a responsabilidade dos que ensinam. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Olha ele se humilhando. Eu sou ministro, eu sou ensinador, eu sou pregador, só pela graça. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Lembra do que ele disse? Vocês andam segundo os homens, ou seja, os homens vão na frente e vocês vão atrás. Paulo diz: segundo a graça que me foi dada, ou seja, debaixo da graça de Deus, atrás da graça de Deus, como um construtor prudente, foi-me dada a missão de lançar o fundamento. Ou seja, vocês vieram de uma vida de idolatria. Eu conheci vocês. Atos 18 e 19. Eu fui o primeiro pregador a lançar na frente de vocês o fundamento da nossa fé, que é Cristo. Perceba, por favor, me entenda, que como um bom pregador, Paulo se vale de imagens para comunicar a um público que é novo na fé. Então ele chama de meninos para exigir maturidade. Ele chama de lavoura para justificar o crescimento. E ele chama de edifício para falar que agora eles vão precisar ter material de qualidade, culto de qualidade, fé de qualidade, ministério de qualidade, louvor de qualidade. Quando ele quer preparar a igreja para que ela saiba que ela é um edifício, uma construção, ele vai dizer: o fundamento da construção é Cristo. O alicerce da igreja é Cristo. Aleluia. Olha como Paulo é inteligente. Ele diz: eu lancei o fundamento. Ou seja, eu fui o apóstolo enviado por Deus para falar à igreja em Corinto que o fundamento da igreja é Jesus. Olha aí, versículo 11. Ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém. Você pode gostar de Apolo, você pode gostar de Paulo, você pode gostar de Pedro, goste, faça o que quiser, mas nunca os considere fundamento de nada no reino de Deus, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já foi estabelecido. Ou seja, Cristo é o fundamento irremovível. Ninguém pode lançar outro. Contudo, ou seja, mesmo Cristo sendo o fundamento da igreja, aí nós, olhando para a coletividade,
falamos, a igreja na coletividade, ela é um prédio. A igreja na coletividade é um edifício. Legal. Então Jesus garante. Aí Paulo diz, contudo, apesar, próximo versículo. Contudo, apesar, mesmo eu tendo dito isso, só mais um. 11 mais 1. Aê. E se, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra. Deixa eu ler na minha versão aqui, que está melhor que essa aí. Ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento. Porém, é o 10 mesmo, perdão, eu que errei. É o 10. Porém, versículo 10. Porém, olha só. A igreja é um prédio. A igreja é um edifício na imagem de Paulo. E ninguém pode mudar o fundamento. Ok, outro edifica sobre esse fundamento. Olha, irmão, olha a imagem que Paulo usa. Eu comecei, eu lancei o fundamento. Outro edifica sobre ele. Lembra que ele usa sempre ele e outro. Ele diz, eu, Paulo, plantei, Apolo regou. Aí agora falando de construção, ele diz assim, eu lancei o fundamento. Apolo, com a doutrina, vem edificando. Só que agora ele sai dos pregadores, ele sai da liderança e responsabiliza cada um na igreja. Porém, cada um de vós na igreja, parem de ficar centralizando a fé de vocês em homem. Cada um veja como edifica a sua vida em Cristo. O obreiro, o pastor, o pregador tem a missão de apresentar Cristo. Cabe a você decidir que tipo de vida você vai levar depois que escuta a pregação. Porque de lá para cá, pastores são bombardeados todos os dias. E quando eu me estresso, eu chamo ao vivo na live. Aí não tem coragem de falar nada. De lá para cá, os youtubobos e crentes fofoqueiros que se inscrevem em canais de youtubobos que só prestam para criticar a igreja. De lá para cá, pastor não presta, pastor é isso, pastor é aquilo. E daqui para lá? Será que é só a liderança que precisa ter cuidado com que tipo de semente que lança? Será que é só a liderança que tem que vigiar com que tipo de fundamento eles pregam? Não! Paulo diz, cada um na igreja, cada crente na igreja, também tem a responsabilidade de se analisar e saber que tipo de material eu estou usando em cima do fundamento que é Cristo. Fundamento aqui, eu sou genro de pedreiro. Penso na mulher que gosta de construção, é a Luana. Então eu aprendi algumas coisas assim com meu sogro. E vocês sabem disso, é normal. Toda grande construção precisa de um alicerce. O alicerce determina a altura, o alicerce determina a largura e o peso que pode ser suportado. Então ele diz assim, Cristo é a base. A base está garantida. Agora, que tipo de material você vai construir? Como você vai se construir? Como você vai se desenvolver nesse fundamento? Cristo é Cristo, isso é fato. E tu é quem? Eu quero conhecer Jesus. Aí Jesus canta, o mundo quer conhecer você. A gente olha para a igreja e diz assim, olha para Jesus, viu? Não olha para os defeitos da gente não, tá bom? Não desvia não. Não olha para os defeitos da gente, olha para Jesus. Aí Jesus olha de lá para cá e diz para o ímpio, não olha para mim não, olha para a igreja. Porque eu deixei a igreja para me representar na terra. Entendeu ainda não? Eu explico. Apocalipse 1. Ouvi por detrás de mim uma voz como voz de muitas águas. Virei-me para ver quem? Virei-me para ver quem? Virei-me para ver quem? Não o que. Virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me vi 7 castiçais e o Filho do Homem no meio delas. Antes de ver Jesus, ele viu os castiçais. Capítulo 1, versículo 20 a 23. Os castiçais que vistes são as igrejas. Jesus estava dizendo, antes de você me ver, João, eu te mostrei a igreja, porque o mundo só me verá quando enxergar a igreja.
A igreja tem que assumir a postura de também ser vista. Ela não é o fundamento, ela é a construção, e não tem como esconder um edifício. Veja cada um como constrói sua vida. Aí agora Paulo começa a especificar alguns tipos de materiais que alguns crentes têm construído a sua vida. Versículo de número 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, o Evangelho, sua pessoa, sua palavra, se o que alguém edifica sobre o fundamento que é Cristo é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, capim, se alguém edifica com esses materiais, a gente pode não discernir, Paulo está dizendo. Versículo 13. Porém, a obra de cada um vai se manifestar. Aí ele fala o dia. Pois o dia com D maiúsculo. Aquele dia vai revelar o tipo do material que você usou enquanto dizia que era crente. Aquele dia com D maiúsculo é o tribunal de Cristo. O dia vai demonstrar. Porque tem gente pregando, mas a intenção é fama. Tem gente pregando, mas a intenção é like. Tem gente pregando, mas a intenção é domínio. Tem gente pregando, mas a intenção é dinheiro. Tem gente cantando, mas a intenção não é levar a igreja à adoração, é apresentar-se. Tem gente até aceitando Jesus, mas a intenção não é arrependimento, salvação e vida eterna. Quem sabe é simplesmente alguém por quem ele se apaixonou, por quem ela se apaixonou. E alguns dizem: pastor, Deus aceita que eu seja isca. Deus não chamou a igreja para ser isca. Ele disse: eu transformo vocês em pescadores e não em isca. Ou seja, tem gente na igreja que você está vendo cultuar, que você está vendo pregar, e Jesus está perguntando: que material você está usando para me louvar? Que material você está usando para construir o seu louvor? Está na moda, irmão. Pega a melodia do bar, pega a melodia do sertanejo cachaceiro drogado, pega a melodia da Anitta, bate a banda no chão, e coloca o nome de Jesus e transforma em adoração. Que material é esse que estão construindo as músicas para que o nome do Senhor seja adorado? O dia vai revelar que tipo de material estão usando. O senhor acredita que o cara me ofereceu o curso de coach para aperfeiçoar minha pregação? Eu disse: varão, o que vai aperfeiçoar minha pregação não é curso de coach que manda a pessoa olhar para a interioridade e se valorizar. Porque enquanto o coach diz: olha para dentro de você e veja seu valor, a Bíblia diz que as más imaginações vêm de dentro do homem. Enganoso é o coração do homem. Irmão, o material que estão usando para o culto, para o ministério, não é ouro, não é prata, não é pedra preciosa, é capim, madeira e palha. É material superficial. Quer ver? Capim, madeira e palha, você acha na profundidade ou na superfície? Me ajuda, que vocês são inteligentes. Madeira, capim e palha, você acha na profundidade ou na superfície? Então, se você canta como todo mundo canta, seu material é madeira, capim e palha. Se você prega como todo mundo prega, seu material é madeira, capim e palha. Se você se veste no culto como todo mundo ou qualquer uma se veste, seu material é madeira, capim e palha. Se a sua intenção no culto, se você oferece um culto como todo mundo faz assim, todo mundo canta assim, todo mundo pensa assim, madeira, capim e palha, vive na superfície, são pessoas superficiais. Pode até ser salvo, mas galardão não recebe. E aí tem gente que diz assim: quando chegar no céu não vai ter tristeza, quando chegar no céu não vai ter lágrima, vai sim. Não, pastor, não vai ter não. A Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Pois é, irmão, na nossa confissão de fé assembleana, nós cremos que a trombeta toca, a igreja sobe, tribunal de Cristo. 7 anos depois,
a igreja volta. E aí vem o julgamento das nações, vem a luta do Senhor contra o anticristo, que o desfará pelo sopro de sua boca. Só que o novo céu e nova terra, irmão, é depois do milênio. Então só não vai ter tristeza nem lágrima para crente, para servos de Deus. É lá no milênio, depois do milênio, perdão, 1007 anos depois do arrebatamento. Apocalipse 22, tá bom? Porque no dia que a trombeta tocar, crente que cultua com material superficial, não ensaia para cantar, não ensaia para apresentar a coreografia, não ora para cantar, não jejua para cantar, não ora para pregar, não estuda para pregar, não pesquisa para pregar. É gente usando material superficial. Pode até ser salvo, mas quando chegar no tribunal de Cristo vai ter tristeza. Por quê? Está no texto. A obra de cada um se manifestará, pois o dia a revelará. Aquilo que a graça cobre na terra, aquilo que a falta de discernimento oculta na terra, o tribunal de Cristo vai revelar, fica tranquilo. Porque vai ser revelada pelo fogo a obra de cada um, pois o próprio fogo o provará. Se a obra de alguém permanecer, esse receberá galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Perca de quê? Do galardão. Mas eu pensei que eu ia receber coroa. Pensou errado. Vaza, próximo. Agora você imagina, você chega no tribunal de Cristo e tem materiais no seu pé revelando suas obras. Imagine comigo. Se a trombeta toca hoje, e tu subiu. Aí você vê aquela grande multidão e lá na frente um grande trono. Bema, tribunal. Romanos 14, 10. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Quando você olha para frente, está lá o tribunal. De repente o anjo vai dizer: olhem para os vossos pés. Aí tu olha para o seu pé. Se tiver madeira, capim e palha, quem ouviu a mensagem hoje vai dizer: estou lascado. Quem não conhece esse tipo de mensagem de hoje vai dizer: o que é isso? Eu pensei que era só ouro no céu. Acredite, gente famosa, de cartaz, ou até muito tempo de crente, vai ter madeira, capim e palha no pé, porque as obras eram superficiais. E madeira, capim e palha, você faz materiais volumosos, tem aparência que chama a atenção. Mas vai ter gente simples que você nunca ouviu falar, mas quando olhar para os pés, ouro, prata e pedra preciosa, e você vai perguntar: como que isso acontece? Porque ele avalia as intenções do coração. Não é quantidade de obras, é a porque Paulo trata de qualidade: madeira, capim, palha, ouro, prata, pedra preciosa. Irmão, quer achar madeira? É na superficialidade, ou seja, tudo que é fácil, a gente faz. O que importa é que é para Deus. Pois é porque é para Deus que tem que ser o melhor mesmo. Mas faz assim, facilita as coisas, alarga a porta. Vamos sendo superficiais. Mas tem gente, irmão, que está cavando. Jesus, eu sei que tem mais. Tem gente que está chorando. Jesus, eu sei que tem mais. Tem gente que está mergulhando, se aprofundando. Este tipo de gente tem material de valor para construir a vida dele. Então, em nome de Jesus, não tenha namoro superficial. Namoro madeira, capim e palha. É namoro de ficar, é namoro de muitos beijos. Namoro prata, ouro e pedra preciosa é namoro para casamento. Casamento superficial, casamento madeira, capim e palha, qualquer coisa já está queimando, qualquer coisa já está destruindo, qualquer coisa acabou. Casamento ouro, prata e pedra preciosa, durabilidade, firmeza. Cada um veja como se constrói diante do fundamento que é Cristo. Ministério madeira, capim e palha, ninguém me elogia.
Ninguém deu glória quando eu preguei ou quando eu cantei. A glória não é para tu, é para Jesus. Continue com o seu ministério. Prata, ouro e pedra preciosa. Estude para pregar. Mergulhe no jejum e na oração para pregar. Quando Paulo trata do material que a gente tem que ter cuidado para construir sobre Cristo, ele diz no 16: vocês não são o santuário de Deus? Vocês não são o edifício de Deus? Vocês não são o lugar onde Deus é cultuado? Vocês, plural, tá? Vocês não são o ambiente em que Deus é cultuado? Vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vós? Novamente, coletividade. 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Se alguém destruir a coletividade da igreja, Deus o destruirá. O santuário de Deus que sois vós reunidos é sagrado. Ou seja, Paulo está dizendo que o ato de congregar é algo sagrado e de qualidade. O ato de se reunir, congregar para cultuar, tem a proteção de Deus. Qual proteção? Vocês não podem ter a comunhão destruída. Qualquer desigrejadozinho, estressadinho, frustradozinho, pregando no seu canalzinho de internet, que a igreja não precisa congregar-se, que a igreja não precisa se reunir, está debaixo dessa palavra de maldição. Deus vai destruir quem destrói o santuário. Santuário aqui, irmão, não é meu corpo individualmente falando. O santuário de Deus sois vós. É a igreja na coletividade. Quem se levanta contra a igreja, Paulo está dizendo, vai ser destruído. Deus vai destruir quem destrói o santuário. Deus vai calar quem tenta calar a igreja. Deus vai derrubar quem tenta derrubar a igreja. Deus vai fazer desaparecer quem quer fazer a igreja desaparecer. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Por que Deus está garantindo a subsistência da igreja? Porque ela tem um fundamento. Se o fundamento é Cristo, ele disse: se alguém tocar nesse santuário construído sobre o fundamento que é Cristo, Deus vai destruir. Fica tranquilo, irmão. Ele é o protetor da sua noiva. Sabendo disso, do que Paulo tratou, que a igreja precisa amadurecer quando ela coloca homens como seu fundamento, sabendo da comparação que Paulo fez com a igreja, que a igreja é uma construção, precisa ter material de qualidade e é uma lavoura que precisa crescer. Depois ele volta de novo para a construção, dizendo que o tipo de material que você usa para cultuar, para ser crente, para conduzir seu casamento, sua vida relacional com as pessoas, Deus vai analisar no tribunal de Cristo, e isso vai fazer com que você receba galardão ou perca galardão. Sabendo do contexto do que Paulo explicou, e eu tentei o máximo facilitar, porque a linguagem de Paulo, o pastor Leone sabe, a linguagem de Paulo é muito profunda, eu estou simplesmente tentando simplificar o profundo, se é que eu consegui. Mas ele deixa claro várias vezes, o fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa, e eu encerro em 10 minutos no máximo, a gente precisa de pregações alicerçadas em Cristo. Chega de pregadores pregando 1 hora sobre Moisés, 1 hora sobre Salomão, 1 hora sobre Davi, aí no final chama as pessoas para aceitar Jesus. Não, chama para aceitar Moisés. Por quê? Porque eles não conseguem fazer a transição de Moisés para Jesus. Eu não estou dizendo que você não pode pregar sobre Salomão, sobre Moisés, sobre Davi. Eu estou dizendo que toda vez que você pregar sobre Moisés, Salomão ou sobre Davi, você tem que fazer a transição para Jesus. Se você, exemplo, se o pregador, vocês que estão aqui, porque toda a igreja é ministro de Deus para falar de Deus. Se você lê a Bíblia, olha para Davi e diz assim: olha, Davi derrubou o gigante, eu vou derrubar também aquela professora que persegue eu, a filha do cão. Você tem uma visão moralista do texto. Olha, se Davi tinha pedra, eu também tenho. Pois é, mas a própria Bíblia mostra Davi caindo em adultério. E aí? É o Davi que é o modelo? A minha esposa esses dias, Eliseu filho com 2 anos de idade, já foi para a diretoria. E eu aqui, ó, yes.
Aluna, amor, você é doido. Eu falei, não, só na sua frente, amor. Eu não brigo com ele, não. Mas na sua frente, meu filho não é Nutella, já foi pra diretoria. Por quê? Porque pediu um lanchinho, por favor. A menina não deu. Pediu pro segundo, me dá. A menina não deu. E ele tinha o dele, mas ele não tinha a pipoca que o povo estava comendo. Aí a terceira, ele passou a mão no rosto. Me dá, por favor. E o outro disse, não. Ele deu uma afastada, como que não quer nada, voltou e pegou a pipoca dos três e saiu correndo. Aí a Luana foi aconselhar e falou assim, você é um menino bom, você não pode fazer isso. Eu falei, não, você é mau. Meu bem, ele é mau? Ele é mau? Como assim, meu bem? Ele é mau. Todo ser humano é caído, natureza corrompida. Esse menino tem que ser evangelizado. Fala para ele que se ele continuar desobedecendo, Jesus vai ficar triste. Jesus não gosta de desobediência. Fala para ele orar e tirar, e para Jesus tirar a desobediência dele. Agora, você é um menino bom. Assim é a gente lendo a Bíblia. Olha para Davi, Davi o homem bom. Você não pode ter uma leitura moralizada do texto. Não, se você prega sobre as qualidades de Davi, conclua a mensagem dizendo, você só consegue chegar nessa qualidade aqui, irmão, pela graça, pelo poder de Jesus na sua vida. Aí sim a mensagem está fundamentada em Cristo. Pastor, e se eu pregar sobre a queda de Davi? Irmão, bate na queda, xinga o adúltero, bata no adultério, humilhe o adultério. E não tenha pressa de dizer que Deus perdoa o adultério, não. Bate, mas arrebenta o adúltero, irmão. Aí depois tu diz, mas Jesus perdoa, Jesus restaura, Jesus levanta. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Ou seja, pregação alicerçada em Cristo, fazer a ponte. Por quê? Porque ninguém na Bíblia é perfeito que não tenha qualidade pela graça. E ninguém na Bíblia tenha caído sem que Deus o tenha avisado ou manifestado graça. Segundo lugar, precisamos de orações fundamentadas em Cristo. As pessoas no tempo de Jesus tinham o costume de orar, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó. Aí Jesus chega e diz assim, olha para cá rapidinho, Jesus chega e diz assim, mudei o fundamento. Tudo o que pedires em meu nome, o Pai vai realizar. Por quê? Escute, por que eles honravam Deus conectado aos patriarcas? Porque Deus cumpre a bênção na vida de Isaac pela aliança que Deus tem com Abraão. Deus cumpre a promessa na vida de Jacó pela aliança que Deus tinha com Isaac. E Deus cumpre a promessa na vida de José pela aliança que Deus tem com Jacó. Aí vem Jesus e diz, eis que eu estabeleço uma nova aliança no meu sangue. Vocês não precisam mais depender de Abraão, de Isaac e Jacó para ter a bênção. Eu fiz a aliança. O fundamento da nova aliança sou eu. Aleluia! Precisamos de orações fundamentadas no nome de Cristo. Agora, orar em nome de Cristo, irmão, não pense que é usar o nome dele como uma varinha mágica. Pastor, então o que é orar fundamentado no nome de Jesus? Primeiro, o nome da pessoa representa o caráter da pessoa. Se você chegar em algum lugar e dizer, pastor Elione me enviou, alguém está dizendo, então é uma pessoa de caráter, de hombridade, que pode representar o evangelho, que pode representar a igreja em Iporá. O nome da pessoa carrega o peso da pessoa. Então quando você ora em nome de Jesus, é uma coisa muito pesada, muito responsável. Não tome o nome do Senhor em vão. Exemplo, alguns irmãos, alguns jovens da nossa igreja sempre tem esses folgadinhos. Foram comer o churrasco lá em casa. Cadê a coca, pastor? Falei, mas rapaz, dou minha casa, dou a churrasqueira, dou a cara dizendo que é coca. Vaza e vai comprar coca. Mas nós não tem dinheiro, pastor. Falei, vá aqui na esquina, na mercearia da esquina, na vendinha, no mercadinho e compre meu nome. A mulher anota. E foram lá comprar em meu nome. Só que foi uns 4, irmão. Uma coca, 2 cocas, 3 cocas, 4 cocas. E o último pegou coró. É coró? Coró, aquele álcool. Uma garrafinha redondinha. Corote. Aí pegou o corote, irmão. Botou dentro do meio das cocas. E empurrou. Aí a mulher, pam. É o nome do pastor Eliseu? É.
Aí ele colocou, ele pediu para acrescentar esse aqui também. A moça disse, não, pastor Eliseu não. Aí ele tava brincando, era para saber o que ele ia falar. Aí chegaram lá contando essa história. Aí eu falei, é isso que é orar em nome de Jesus. Como assim, pastor? É você pedir ao Pai o que o Filho pediria. Ele não responderá o que o Filho não pediria. Jesus é o nosso advogado, Jesus é o filtro. Se o que você está desejando, Jesus não desejaria, o Pai não vai te dar. Se o que você está pedindo, Jesus não pediria, o Pai não vai te dar. Mas se o que você está pedindo está conforme a vontade de Cristo, o Pai vai te dar. Aleluia! Isso é orar fundamentado em Jesus. Não há em nome de Maria muito respeito pela história da Igreja Católica, mas não é em nome de Maria que se ora. Ela mesma disse em Lucas capítulo 1, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Em João capítulo 2, Maria disse, faça tudo o que Jesus mandar. Maria estava dizendo, o fundamento não sou eu, o fundamento é Ele, é o nome dEle. Tem gente orando em nome de São Paulo. Paulo disse, o fundamento não sou eu. Tem gente orando em nome de São Pedro. Atos 10, Cornélio ficou de joelho diante de Pedro. E Pedro disse, fica em pé que eu sou homem igual tu. Aí no capítulo 2 da sua primeira carta ele escreveu, Cristo é a pedra angular, o fundamento sobre o qual a igreja como pedras vivas está edificada. Aleluia! Pregação fundamentada em Cristo. Pregue em qualquer texto, mas termine em Jesus. Oração fundamentada em Cristo. Ore sabendo que Deus só vai te responder se é a vontade do Filho, ou se fosse a vontade do Filho. Culto fundamentado em Cristo. É inadmissível a igreja cristã se reunir para cultuar e os hinos não falarem de Jesus. Estava numa igreja e a oportunidade do louvor chegou. Você é o meu amor, você é meu benzinho, você é meu esposo, meu amado, você me apaixonou e me cativou. E eu, quem é esse você? Rapaz, esse cara é gostosão mesmo, viu? Quem é esse você? E você... Uai, em nenhum momento o nome de Jesus era citado. Em nenhum momento o nome de Jesus foi invocado. Aí já encrencaram comigo por causa do você, porque na Bíblia tem tu e no português tem você. Ok, dá para passar. Mas cadê o nome do adorado? Cadê o nome do adorado? Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 12 a 14, quando ele trata dos dons, ele disse, se você não canta com entendimento, o indouto nada vai entender e não pode ser edificado. O indouto pode ser aquele que não conhece nada do evangelho. Aí você vai cantar e fica, você é lindo, você é perfeito. O cara de rapaz, eu estou me achando aqui nesse culto. Por quê? Porque Jesus não é honrado, Jesus não é citado. E o escritor aos Hebreus no capítulo 10 escreveu, nós temos um altar, mas é um altar espiritual. Esse altar é Cristo, através do qual louvamos a Deus com sacrifício de louvor, confessando o seu nome. Culto centrado na pessoa de Cristo. Exemplo, lá no Monte Tabor, Marcos 9, desceu Elias, desceu Moisés, e Pedro disse, Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Irmão, a glória descendo no culto, até Moisés e Elias estavam no culto.
alto. E de repente Pedro disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ou seja, colocou Jesus no mesmo nível de Elias e colocou Jesus no mesmo nível de Moisés. Quando Pedro disse: vamos fazer uma tenda para os 3, porque para nós os 3 são gloriosos, diz a Bíblia, saiu uma voz da nuvem de glória, que era o Pai, dizendo: o meu filho amado é esse do meio, a ele vocês vão dar ouvido. Porque o culto deve ser centrado na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o fundamento do nosso culto. Último lugar, fé fundamentada em Jesus. Atos 4: nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. João capítulo 6, Jesus pregou um sermão duro, todo mundo começou a virar as costas. Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês também não vão vazar, não? Olha a resposta de Pedro: para quem? Não é para onde. Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro está dizendo: nossa fé não se fundamenta em Moisés, nossa fé não se fundamenta em Elias, nossa fé se fundamenta em ti. Tu tens a vida eterna. Hebreus capítulo 1, há muito ele nos falou pelos pais, pelos profetas, mas hoje ele nos fala pelo Filho. E o próprio Pai olhou para os anjos em Hebreus 1 e 2 e disse aos anjos: esse é meu Filho, Deus adorado eternamente, a Ele vocês adorem. Quem tem a fé fundamentada em Jesus não vai cair com as intempéries da vida, não vai desfalecer com as crises da vida, porque o fundamento garante a vida eterna. Fica em pé dando glória a Deus. Precisamos de pregações fundamentadas em Cristo. Pregue Jesus. Precisamos de cultos fundamentados em Cristo. Cultue Jesus. Precisamos de fé fundamentada em Cristo. Profeta pode falhar, pastor pode falhar, Jesus não falha.